Bom, nos programas anteriores, nossos candidatos foram testados a respeito de outros assuntos relacionados a operações unitárias. Nos últimos programas, vários candidatos foram demitidos por não atingirem o esperado. Então, no programa de hoje, teremos as duas finalistas que estão concorrendo a tão sonhada vaga em uma das minhas maiores multinacionais na área de engenharia química. Durante o programa, eu tenho me esforçado muito, eu acredito que eu me destaquei muito pelas minhas habilidades e com toda certeza eu estou preparada porque eu venho me empenhando há muito tempo para conseguir essa vaga e com toda certeza ela vai ser minha. Eu estudei muito sobre os temas da próxima prova, tenho certeza que a vaga é minha e eu sei que eles estão esperando por alguém como eu nessa empresa. Bom dia, Viviane, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Samara, confiante? Confiante. Bom, parabéns, vocês foram as duas finalistas. Então a gente chegou à nossa última etapa. Então nessa última etapa vocês vão ter que estudar sobre algumas operações unitárias, que nesse caso vão ser cristalizadores, trocadores de calor, que são algumas operações presentes em alguma das minhas empresas. Os equipamentos também. Tudo. Então eu gostaria que vocês estudassem sobre aplicações, utilidades, tudo relacionado sobre. Então vocês vão fazer uma apresentação, vão estudar e vão apresentar para mim e para os meus diretores. Então, boa sorte, façam o melhor de vocês e então vamos lá. Bom dia, amiga, tudo bem? Bom dia, tudo bem? A gente nem se falou ontem, saiu o resultado do assunto sobre o seu teste? Então, saiu. A gente vai ter que falar sobre cristalização e trocadores de calor. Sério? Nossa, semana que vem eu tenho prova de OPA sobre esse assunto. E eu tava estudando e, sabe, é muito difícil entender como que funciona esse processo. O processo industrial, você diz? Isso! Nossa, mas então, quando eu estudava também, eu tinha a mesma dificuldade. Por mais que eu estudasse, eu não conseguia imaginar como que era um equipamento industrial, por exemplo, um cristalizador. Então, justamente por causa dessa dificuldade que eu tinha, eu montei a minha apresentação, mesmo que eu vou apresentar para diretores, que são pessoas que entendem do assunto, eu montei uma apresentação da forma mais visual possível, para que mesmo uma pessoa que não entenda nada do assunto, quando ela vê aquele equipamento, ela vai saber do que eu tô falando. Você quer que eu te mostre algumas coisas? Porque é bom que você até me dá um feedback da minha Nossa, apresentação. por favor, porque realmente é difícil encontrar um material que facilite a compreensão disso. Então, eu vou te mostrar aqui, depois você já me dá um feedback, pode ser? Beleza. Este cristalizador, por exemplo, é utilizado para a produção de cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, e ele pode ter o consumo de até 6 megawatts, produzindo até 40 toneladas de sal por hora, tendo um peso de até 6 toneladas. 6 toneladas? Meu Deus, como que é realizado o transporte disso? Cara, eu também fiquei pensando a mesma coisa. Aí eu fui pesquisar um pouco para entender como que eles colocam esse equipamento na planta industrial. E eu achei um vídeo muito bom, que explica tudo certinho. Acho que vai ficar bem claro para quem assistir. Deixa eu ver então. Vou te mostrar aqui, pera lá. O transporte é feito primeiramente através de navios e quando ele chega em um local mais próximo à planta industrial, o transporte é feito através de caminhões. Posteriormente, ele é suspenso por cabos de aço para que seja transportado até o local exato em que ele ficará alocado na planta industrial. Mas seria mais ou menos isso, então. E da açúcar, você sabe também que açúcar também é feito por um processo de cristalização. Sim, eu vi esses exemplos ontem no material, só que novamente eu não consigo visualizar, entender justamente como ocorre o processo. Então, pensando nisso também, eu pesquisei um pouco para mostrar também para os diretores mais uma dessas aplicações, para eles perceberem que eu estou preocupada em realmente entender como que o processo ocorre. Sim, é uma coisa tão comum no nosso dia a dia, Exatamente, né? eu vou te mostrar também, daí você me diz o que acha, certo? Então tá bom. Uma solução concentrada de sacarose é alimentada no cristalizador e conforme a solução é evaporada, vai se fazendo a verificação de como a solução está sendo cristalizada, até se atingir um ponto de uma espécie de pasta cristalizada que depois é submetida a uma etapa de centrifugação para a separação dos cristais de açúcar. Além disso, os cristais estão presentes em diversas formas no nosso cotidiano. Sua aparência, forma e tamanho são o que garantem suas propriedades. A suavidade de um sorvete, a sílica no processador do nosso computador e a absorção da aspirina pelo corpo humano dependem do tamanho e da forma dos cristais.
Ah, então, amiga, seria isso. Daí, acho Nossa, que agora eu amiga. tenho que ir porque eu preciso me preparar para a apresentação. Eu gostei muito, espero que dê tudo certo. Boa sorte. Ai, obrigada. Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia. Ah, tô vendo que você tá bem no clima mesmo, tá até comendo frutas cristalizadas já, tá estudando bem as aplicações de cristalização, né? Fiquei tão animada que eu até comprei frutas cristalizadas. Você quer uma? Ah, não, obrigada. Ei, vi suas fotos da viagem da semana passada, você estava nos Estados Unidos. É, tava lá. Até presenciei uma cristalização sobre mim. Como assim uma cristalização sobre você? Não tô entendendo. Tava nevando. Ah, tá, entendi. Então, eu até fiz uma partezinha lá na minha apresentação sobre a cristalização e falei um pouquinho sobre a neve, sabe? Porque eu não sei se você sabe, mas a neve, ela também é um processo de cristalização. Ah, sim, Não é industrial, mas eu coloquei pra contextualizar. Ah, sim, aham. Tudo começa com um pequeno grão de poeira flutuando nas nuvens, que acaba sendo envolto pelo vapor de água presente delas. A partir dessa partícula, se forma uma gota bem pequenininha, que se transforma em um cristal de gelo graças às baixas temperaturas. Cada cristal conta com 6 faces, além da face superior e da inferior. Depois que essa gotinha é cristalizada, uma pequena cavidade vai se formando em cada uma das faces, devido ao fato de o gelo se formar mais rápido próximo às extremidades. Como o gelo se forma mais rapidamente nessa região, as cavidades fazem com que os cantos de cada face acabem aumentando de tamanho mais depressa, e isso dá origem aos tradicionais 6 braços, que são os que compõem o floco de neve. Bom dia, meninas! Bom dia! Eu sou a diretora, então, da empresa e eu vou estar, então, sorteando previamente os temas para vocês. Tá, Esse é o então eu vou falar sobre trocadores de calor tipo placa e superfície estendida. Isso. O meu é espiral e o casco e tubo. Então, boa sorte, meninas, e nos vemos daqui a pouco. Bom dia, meninas! Preparadas para a competição? Sim. Então, inicialmente, como o Rafael havia falado, vocês apresentariam para os diretores, mas para não ficar uma coisa tão monóloga, vamos fazer uma espécie de debate. Então, vocês sentem aí, ficam de frente para nós e utilizem, então, os recursos de multimídia para estar, então, apresentando para nós. Vamos, então, decidir com os conhecimentos de vocês quem é merecedora do prêmio. A primeira pergunta, então, vai para a Viviane. Viviane, você pode nos explicar como é montado um trocador de calor? Tá, então a montagem De um trocador de calor do tipo casco e tubo, por exemplo, que é o mais comum, é feita através da junção de tubos e a inserção de chicanas, que tem a função de causar uma turbulência no fluido que escoa através do trocador. E, por fim, o trocador é envolto com uma estrutura a fim de evitar que ocorram perdas para o ambiente. Dependendo do tipo de processo em que é utilizado, as dimensões dos trocadores de calor podem variar. Por exemplo, em uma cervejaria artesanal de pequeno porte, um trocador de calor do tipo placa, com as dimensões apresentadas, é suficiente para o processo em que é feita a cerveja. Já para processos maiores, como por exemplo, processos petrolíferos, em que os trocadores de calor exigem uma grande área de troca térmica, geralmente são utilizados trocadores de calor de dimensões muito grandes, em que seu transporte até a chegada nas plataformas de petróleo, por exemplo, é feita através de navios e suspensos por cabos de aço maiores para suportar o peso do trocador. Além disso, é necessário que seja dada certa atenção ao tipo de material ao qual esse trocador é construído e revestido, a fim de que ele suporte todas as pressões e temperaturas nas quais ele vai ser submetido durante o processo. A partir da animação que você montou, fica mais fácil de visualizar, mas a sua resposta para uma engenheira química que deseja vencer o programa está muito fraca. Você tem que melhorar e dominar o assunto. Vamos para a pergunta da Samara. Samara, quero que você me fale um pouco sobre o trocador de calor espiral. Imagine que não entendo nada do assunto. Vamos lá. O trocador em espiras é feito de uma ou mais espiras, como se fosse enrolando uma folha de sulfite, até formar um emaranhado de folhas. Nesse caso, enrolam-se as folhas do material a ser empregado na indústria.
Na montagem do trocador, as placas são enroladas em sentidos contrários, e isso facilita na hora em que o fluido que se queira resfriar vai passar. Isso porque um fluido vai passar por um lado da espira e o outro passa em sentido contrário a ele, ajudando na troca de calor. Quanto maior o tamanho do trocador, melhor é a troca de calor. Como o trocador em espira tem uma área muito grande, a expansão do calor é mais fácil. Tá, mas com todo esse tamanho, todo esse emaranhado aí, como é feita a limpeza desse tipo de trocador? Então, como são várias espiras, a limpeza vai ocorrer por jatos de vapor ou água pressurizada. A pressão dessa água gira em torno de 800 a 1000 bar, que é quase 1000 vezes mais que a pressão no nível do mar, com que somos acostumados. Para ajudar na limpeza, também podemos injetar água em torno de 50 a 60 graus Celsius, e para verificar se está mesmo limpo, podemos colocar uma barra entre os canais. A limpeza ficou bem clara. Gostei. Viviane, nós sabemos que a incrustação influencia no coeficiente global de troca térmica. Você sabe como são feitas as limpezas em trocadores de calor? A limpeza é feita por um equipamento especializado para isso. Então, a limpeza ocorre a partir da injeção de água pressurizada através dos orifícios dos tubos do trocador de calor, a fim de remover as incrustações que influenciam no coeficiente global de troca térmica. Além da água pressurizada, há uma espécie de mangueira que vai passando através do trocador de calor, removendo as incrustações contidas nele. Porém, o processo de limpeza convencional, ou seja, o processo com limpeza de alta pressão aplicada, gera uma grande quantidade de resíduos e, além disso, há um grande gasto com água quente e também leva-se muito tempo para fazer essa limpeza. Desta forma, ultimamente têm surgido novas alternativas para a limpeza de trocadores de calor. A aplicação com energia ultrassônica fornece uma maneira alternativa e mais eficiente de limpar trocadores de calor. A cavitação gerada proporciona uma separação da contaminação sem danificar o trocador de calor. O principal benefício deste tipo de limpeza é que ele não precisa desmontar o trocador de calor. E, além disso, é interessante o uso de solventes adequados para se realizar esse procedimento. Queria que você falasse o que sabe a respeito dos trocadores de calor do tipo placa, como é feita a limpeza deles. Este trocador é composto de pratos finos e retangulares feitos de metal, selados ao redor das bordas por gachetas e fixadas em um quadro. A limpeza deste tipo de trocador é feita através da remoção das placas e retirada das incrustações, através da lavagem de cada placa individualmente, para que seja retirada todas essas incrustações. Após a limpeza, as placas são novamente inseridas no quadro do trocador. Nestes trocadores, as portas de canto servem como entrada para os fluidos, que entram por uma extremidade, escoando através das placas e saem através de outra extremidade. Os bocais de entrada e saída são alinhados e fazem com que o fluido se distribua para os dois lados. Para o mesmo lado das placas, as outras duas portas são bloqueadas por uma junta com vedação dupla, de modo que o outro fluido não pode entrar na placa por esse lado. Samara, agora eu quero que você me responda como uma verdadeira engenheira. Como é o funcionamento de um trocador casca e tubo? O trocador de calor casco e tubo tem como objetivo resfriar ou aquecer um dado fluido. Nesse sentido, um fluido passaria ao longo dos tubos e o outro ao longo do casco. Os tubos fazem uma espécie de U dentro do trocador, então o fluido entra pelos tubos e sai do mesmo lado em que entrou. O casco tem uma entrada no início do trocador e uma saída no final, fazendo com que o fluido entre, passe por entre as chicanas, aumentando a turbulência dentro do trocador e saia do lado contrário de onde entrou. Para entendermos melhor, temos uma representação em miniatura de um trocador casco e tubo. O fluido frio entra por um lado do casco e sai pelo outro lado dele. E o fluido quente entra por um lado dos tubos, faz esse movimento e sai na parte superior desses tubos. Uma das aplicações que mais se vê na engenharia química e que pode ser listada para esse tipo de equipamento são as colunas de destilação, em que temos um refervador que vai fornecer a vaporização para o processo e um condensador, que permite a condensação do vapor no topo da coluna.
Samara, sobre a sua resposta, acho que está faltando um pouco de ser engenheira, sabe? Porque eu não especifiquei na minha pergunta, mas você poderia ter falado das classificações do trocador. Isso é uma parte muito importante também. Eu acho que ficou faltando essa parte do trocador casca-tubo, sabe? Porque ele é um dos trocadores mais utilizados, ele tem muitas vantagens sobre os outros, que envolve custo de operação, diversas aplicações. E dependendo do material que ele é construído, você pode ter infinidade de aplicações para ele, se é que você me entende. Como exemplo, eu posso te citar geradores de vapor, refinamento de petróleo, condicionadores de ar, que são os mais principais usados na indústria. Então, para finalizar, a última pergunta vai para você, Viviane. Me fale um pouco sobre o trocador de calor de superfície estendida. Trocadores de calor de superfície estendida são utilizados em diversas aplicações na indústria de processos, sendo o elemento principal os tubos que constituem a superfície estendida do trocador. Este tipo de trocador é composto por diversos tubos a fim de aumentar a superfície de troca térmica. O líquido do processo é bombeado através dos tubos, percorrendo curvas até chegar a outra extremidade do trocador. Dependendo do tipo de processo, o líquido perde ou ganha calor através do escoamento de ar ou outro gás pela superfície de seus tubos. Bom, então a gente está chegando ao final da nossa competição. A gente analisou todos os resultados dos nossos candidatos. Agora a gente vai chamar elas para ter uma conversa, para passar o feedback para elas, mas de antemão já dá para dizer que elas falharam em alguns pontos. Elas esqueceram, por exemplo, de citar alguns equipamentos, falar de algumas aplicações, falar sobre a atualidade também, que é muito importante. Então agora a gente vai chamar ela para uma conversa. Então, bom dia, Viviane, bom dia, Samara. Eu chamei vocês aqui para a gente ter uma conversa sobre o processo em si, passar um feedback para vocês sobre como foi o desenvolvimento de vocês durante a competição. Bom, no começo eu estava gostando muito de vocês começaram falando muito bem, aparentaram muito conhecimento sobre, mas vocês pecaram muito na questão da aplicação e da atualidade. Outra coisa muito importante que vocês não citaram foi regeneradores, que é um tipo muito importante, que eu achei que ficou faltando. É um tipo de trocador de calor de armazenamento. Sua estrutura é composta por uma matriz fixa ou rotativa. Esse tipo de equipamento consiste em uma das técnicas mais avançadas de transferência de calor por superfície, sendo composta por rolamentos destacáveis e sistemas de vedação de baixo vazamento. Atuam reduzindo os custos com eletricidade e aumentam cerca de 20% da eficiência. Um fluxo de gás quente passa através do equipamento, onde é resfriado e continua pelo processo industrial. Além disso, pode também ocorrer o aquecimento do fluido frio através da passagem pelo regenerador, escoando então posteriormente para as outras etapas do processo. Bom, de forma geral, fiquei muito decepcionado com vocês, porque vocês apresentaram muito conhecimento técnico, aparentavam saber sobre o conteúdo, mas parece que vocês não estudaram para esse processo. Vocês não sabiam quase nada sobre a minha empresa, nem sabiam que na minha empresa tinha regeneradores. É um ponto muito negativo, fiquei muito decepcionado com isso. Agora eu vou ter minha última reunião com meus diretores para decidir o futuro de vocês. Então a gente vai ter que escolher alguma para a vaga. Então vocês podem aguardar lá fora na sala de espera enquanto a gente vai ter essa reunião. Quando a gente terminar, eu peço para chamarem vocês. Então podem ir. Bom dia, pessoal. Então chegamos a mais uma final do nosso programa. Estamos aqui com as duas finalistas, a Viviane e a Samara. E agora vamos para a divulgação do resultado final. Bom, as duas apresentaram pontos negativos. Ocorreu isso de fato, mas no momento quem está mais apto para ocupar essa vaga é a Samara. Parabéns. Obrigada! Bom, mas eu tenho uma boa notícia para você também, Viviane. Quero que você não fique triste, mas realmente agora por um momento a vaga é da Samara, mas daqui 6 meses eu terei outra vaga na minha empresa e essa vaga é sua. Obrigada! Parabéns.